Oi! No vídeo passado eu falei um pouco sobre solidão espiritual, falei sobre a minha conexão com a minha criança interior, que me fez entender o quanto estar presente é importante. E depois disso eu concluí que a gente tá aqui pra experimentar, viver, aprender, se desenvolver e principalmente pra viver com amor. No final do vídeo eu falei sobre estar no meio desse processo em que eu tava começando a entender mais sobre a presença, sobre o estado de presença. Caso você tenha bugado, eu falei sobre todas essas coisas muito mais detalhadamente nesse vídeo. Então vai lá, entenda o que eu tô falando e volta aqui. Então assim, eu comecei a realmente praticar o estado de presença, a viver de um jeito mais devagar, com mais intenção. Então é isso, eu tô me divertindo com as coisas mais pequenas do dia a dia. Eu posso tomar banho às 3 horas da tarde, escovar meu dente mais devagar, eu posso andar pela minha casa às 4 horas da tarde, com um bolo no forno, porque eu não vou estar presa em um prédio, trabalhando o dia inteiro. E tudo isso sem pressa, sabe? Sem aquela correria do dia a dia que... eu não sei se só é a gente que é paulista tem isso. Com certeza não. Mas eu acho que de tanto que eu vivi no CLT, eu ainda tinha muito isso de, meu Deus, você tem que fazer tudo pra ontem. Escova seu dente pra ontem, toma banho pra ontem. E não, agora eu tô, tipo, me permitindo respirar entre uma atividade e outra e prestar atenção no que eu tô fazendo. Não era que nem antigamente, que eu fazia tudo no automático, não prestava atenção em nada. Tudo era ficar scrollando o celular, tudo era dopamina barata. Então hoje, obviamente, não está perfeito, né? Eu ainda tenho um pouco de vício no celular. Mas, obviamente, eu coloquei isso em prática e eu já comecei a ver os resultados. E é uma parada muito diferente do que quando a gente faz tudo no automático. É prazeroso, eu não sei. Estar presente me lembra a sensação de quando a gente era criança e chegava da escola e almoçava e depois ia assistir desenho. E a gente ficava o dia inteiro brincando, a gente mal via o tempo passar, o dia passar. E eu tô explorando esse estado de presença e tá sendo bem gostoso. Esse aprendizado também liga completamente com o fato da gente precisar deixar a nossa criança se divertir. Nem tô falando de coisas, uau, meu Deus, eu preciso agora ir num parque de diversão, encher meu rabo de açúcar e... Não, eu tô falando, tipo assim, coisas que você gostava de fazer quando era criança, tipo, o meu caso, eu gostava de pintar, que nem eu mostrei no vídeo passado. Eu escrevo, eu gostava muito de escrever também. E são coisas que nutrem tanto a minha criança quanto a Letícia, que realmente tem essas raízes. E tem o fato de eu gostar muito de dançar também. Então, um pouquinho depois da data daquele vídeo que eu postei, eu me inscrevi pra ter aula de dança, street dance. Então eu comecei a fazer street dance, eu acho que é a minha 5ª aula agora. E eu vou apresentar uma coreografia super foda. Havia uma casa... mano. Nessa eu comecei a me questionar sem parar. Mano, o que eu gosto de fazer? O que eu posso fazer com esse gosto de dançar e tudo mais? E eu pensei, vou fazer aulas. E foi exatamente o que eu fiz. Além de ir pra street dance, eu me inscrevi pra fazer teatro, pra fazer cerâmica, aula de fotografia também eu me inscrevi. Então, tipo assim, eu já posso fazer daqui a alguns meses. E assim, é muito legal falar sobre essas coisas porque é o que eu gosto de fazer. Então eu acho que é isso, o significado de experienciar, de brincar, de deixar a criança interior se divertir com o que ela gosta de fazer. E, gente, a infância é um caminho que a gente anda a vida toda, né? Então não tem como. Seguindo. Eu encontrei um novo estilo de vida, né? Comecei a fazer freelance e uma vez eu escutei que esse tipo de coisa não era pra mim, porque fazer freelance você faz tudo, né, basicamente. Eu fiquei com raiva desse comentário, de que isso não era pra mim, mas não fiquei com raiva da pessoa, sabe? Mas eu fiquei pensando, quer dizer que o modo que eu tô vivendo a minha vida é errado porque você tem uma visão diferente? E você acha que você sabe o que é melhor pra mim, quando você não faz ideia do que eu quero ou não. E o que eu não quero, com certeza, é passar 30 anos da minha vida em um lugar onde eu não vou ser feliz, onde eu vou ter estresse todo dia, onde eu
com certeza adoeceria. Então eu vou ter que abdicar parte da minha vida vivendo o propósito de outras pessoas. Eu só vou ter a liberdade aos meus 60 anos e só aí eu vou poder viver. Nem fudendo. Entendo que se você tem isso como propósito pra sua vida, eu respeito, mas não é algo que eu desejo pra mim. Não é algo que me traria satisfação pessoal, porque eu fiquei muitos anos nesse lugar e eu simplesmente não quis mais, porque eu já não tava mais feliz. E eu ainda tive uma puta de um processo pra tentar entender quais eram as minhas crenças negativas, pra ressignificar muita coisa que eu acreditava, muita coisa inútil, muita coisa que não era nem minha. E quando eu finalmente entendi isso, alguém vem e faz um comentário que faz com que a pessoa pareça saber o que é melhor pra mim, quando ela nunca saberia o que eu penso, o que meu coração ama fazer, o que eu amo fazer ou não. E tipo assim, um dia eu vou ser velha, mano. Eu vou estar com 60 anos. Eu não quero esperar até os meus 60 anos pra começar a viver minha vida. Eu quero viver enquanto eu tenho saúde. Eu quero viver enquanto eu sou jovem. Eu quero o mundo. E eu com certeza não quero desperdiçar esse tempo aqui. Eu quero viver. E aí tem aquela música Are You Born Yet? Que é do Wallows, dos Wallows. É aquele cara lá de 30 Reasons Why, sabe? Ele canta, ele é muito bom. E aí tem uma parte da música que, tipo assim, eu não sei nem se é no contexto que eu tô falando, mas ele fala assim, quando eu ficar mais velho eu vou me arrepender disso? E a resposta é, não! Eu tô aqui tentando, eu tô correndo atrás dos meus objetivos. Cada dia que passa eu tenho mais certeza do que eu quero. E se eu tentar e dar errado, é uma experiência, é um aprendizado. Mas se eu tentar e dar certo, cara, a vida é boa. Voltando, eu fiquei com muita raiva desse comentário, mas foi uma coisa que deu um gás pra que eu olhasse pra isso e falasse, você não sabe o que você tá falando. Eu sei o que é bom pra mim. Isso me deu coragem pra viver os meus sonhos, pra batalhar por eles e não deixar que nada nem ninguém estrague eles. Então assim, continuei na minha caminhada dos freelances, né? Fiz freela em vários locais diferentes, com funções diferentes, trabalhos pesados, braçais, mas eu continuei lá com a cara e com a coragem nos meus freelas, me desafiando também, porque foram trabalhos bem exigentes. E no meio disso, eu fui fazer um trabalho pra uma artista e eu acabei resgatando um gatinho que estava preso no muro do lado onde a gente estava. E eu soube que aquele gatinho estava ali por dias miando e chamava um bombeiro, mas eles não podiam vir. E aí eu tive que pular um muro. O gatinho estava literalmente preso em um cano. Só Deus sabe quanto tempo ele ficou ali. Tive que pular. Encontrei esse gatinho preso aqui. Meu Deus. Tudo bem. Tudo bem. Ai. Oh, meu Deus. O que você tava fazendo ali, meu amor? Jesus. Mas eu peguei ele, consegui cuidar dele. E essa artista incrível acabou ficando com o gatinho. Então ela falou que eu sou a madrinha do gato. Meu Deus do céu. Tá me atacando. Ai, só de pensar nele dá saudade. Então assim, nessa parte do meu processo, duas versões começaram a entrar em conflito. A antiga e a nova. Eu tinha muito medo de julgamento. E principalmente medo de ser confrontada diretamente pelo que eu tô fazendo da minha vida ou pelo que eu quero fazer. E essa versão é a que gosta de agradar todo mundo. Então, essa versão antiga acabou entrando em conflito com a nova, que tava sentindo muita raiva já de eu não estar me priorizando, de eu ficar preocupada com a opinião alheia sobre a minha vida e viver a vida sem se sentir presa, sem se sentir acorrentado a essas coisas, a essas inseguranças que já não fazem mais sentido pra mim. Eu acho que de tanto ter colocado a minha cara a tapa pra ir atrás, fazer serviço braçal, mesmo que eu não gostasse, mesmo que eu me perguntasse se eu realmente ia conseguir dar conta dessas coisas, eu ainda resgatei aquele gatinho, sabe? Isso me fez dar conta de que eu sou uma pessoa adulta, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho os meus problemas, eu sou totalmente capaz de lidar com a minha própria vida. Eu sou responsável por mim mesma, então pra que eu vou ficar me preocupando com a opinião alheia?
É aquele famoso ditado, ninguém tá pagando meus boletos, entendeu? Eu não tenho que ficar me preocupando com o julgamento e a opinião alheia quando eu tenho uma vida pra construir, quando eu tenho um corpo pra desenvolver, uma mente pra buscar mais conhecimento, metas pra atingir. Eu tenho muita coisa pra fazer e eu não posso ficar me agarrando a essas inseguranças. E o curioso é que parecia que eu me sentia muito controlada. Mas, cara, hoje não tem nada melhor do que poder viver a minha vida do meu próprio jeito. Tomar as rédeas da própria vida e viver a sua vida do seu jeito. É libertador. E viver com presença no meio disso é transcendental. E as pessoas também estão sobrevivendo do jeito que elas podem. Elas estão dando o melhor que elas conseguem dar. Então é cada um com seus problemas, sabe? Eu ficava muito preocupada com o fato de agradar ou não, né? E isso me consumiu de um jeito que, meu Deus do céu. Então assim, eu tive que tive que parar e pensar, mano, não tá me fazendo bem esse negócio de querer ficar suprindo as pessoas enquanto eu esqueço de mim. Isso não é certo. Então, basicamente, eu me misturava muito com o que eu achava que o outro pensava sobre mim, ou com as crenças da outra pessoa. Eu misturava a minha energia com a dela, eu não sabia separar o que era meu e o que não era. Então, assim, eu sou basicamente uma esponja, eu absorvia muito das pessoas. E isso, em grande escala, quase me enlouqueceu. Eu estou aprendendo e colocando em prática essa ideia de filtrar, porque nem tudo que chega em mim realmente é pra ficar. E eu tenho que olhar mais pro que eu penso sobre as coisas. Não ditar os meus pensamentos como se fossem a verdade absoluta, mas também não deixar com que o pensamento de outras pessoas comandem a minha mente. Mas eu ainda assim sinto vontade de ajudar as pessoas, eu sinto vontade de fazer a diferença aqui, pelo menos para 5 pessoas. Então, assim, eu posso ajudar as pessoas, só que eu não posso tomar as dores delas pra mim também. Eu sempre fui uma boa ouvinte, eu sempre escutei muitas pessoas. Tenho muita sensibilidade com campos e com energias, em sentir as coisas em lugares e com pessoas. E por algum motivo as pessoas se abrem comigo quando elas estão perto de mim, então elas acabam desabafando sobre as situações da vida delas. E isso foi um fato que me fez pensar um pouco mais sobre essa sensibilidade que eu tenho, de eu sempre ter gostado de aconselhar as pessoas e escutar e compreender sobre essas questões de pessoas falando comigo. Peguei essa vontade de querer me comunicar, de atrair pessoas, de ajudar as pessoas. E agora eu tô me perguntando o que eu posso fazer com essas coisas. Eu quero ocupar espaço no mundo, então eu me pergunto o que eu posso fazer com o que eu sou agora. Então assim, mesmo com esse filtro, né, que eu tô praticando mais, eu ainda penso em ajudar. Então aquela Letícia do vídeo passado que quer criar a própria marca no mundo, que quer fazer a vida acontecer, ela começou a se perguntar como eu posso ocupar espaço nesse mundo, como que eu posso me movimentar para que eu me desenvolva e consiga fazer com que outras pessoas se desenvolvessem. Agora eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu manifestei durante esse mês, e eu já vou começar pela primeiríssima, que foi uma fucking câmera. Minha tia, ela me emprestou essa câmera aqui, que eu tô adorando mexer nela e tirar fotos. Então, assim, eu já tava querendo uma câmera há muito tempo, tanto que tava no meu quadro de manifestações pra 2026. E, cara, perfeita. Perfeita. Novinha em folha. Funcionando super bem. A minha segunda manifestação foi o tripé. One second. Então, assim, ignore meu sapato ali. Entendeu? E eu consegui comprar de uma amiga. Mais barato no que eu via na internet. Eu consegui manifestar essa luz aqui também, que ela é de um projetorzinho. E a coisa mais linda. E o meu microfone também, que eu comprei esses dias. E, gente, parcelei em 30 mil vezes. E isso é manifestação, porque, pasme, você tem que correr atrás das suas manifestações às vezes. Então, eu tava precisando muito de um microfone. Eu não conseguia gravar em lugar nenhum aqui, porque eu moro numa rua muito movimentada. E passa moto toda hora, passa carro, passa caminhão, passa tudo. Então, sem condições. E aí eu comprei esse microfonezinho aqui profissional. E ele é perfeito, cara, ele é perfeito. Ele vem uma mochilinha, ele vem assim, ai, comprar coisas profissionais de qualidade é uma coisa, né? É um sabor. Não tem como. Então, cara, tudo isso é literalmente o que eu visualizava há 6 meses atrás. Era eu gravar aqui com um áudio bom, com uma luz boa, com um tripé, uma ring light no fundo.
E é algo manifestado pra mim, tudo isso, simplesmente. Eu acabei manifestando uma palestra também. Eu visualizava muito, assim, no começo, eu em palcos, falando com as pessoas e ajudando de alguma forma. Hoje eu entendo que talvez eu queira mesmo ser palestrante, queira usar a minha voz, a minha comunicação pra atingir outras pessoas, pra tocar no coração de muitas pessoas e criar uma egrégora que todo mundo se fortaleça e se ajude nessa evolução humana. E pasme, eu manifestei uma palestra. Não era sobre mim, não era sobre a minha vida pessoal, não era sobre os meus conhecimentos, quer dizer, em partes. Basicamente, o que acontece é que a minha mãe, ela é budista, ela faz parte do budismo de Nichiren Daishonin, e desde pequena eu cresci indo para essas reuniões de palestra. E em toda reunião tem alguém apresentando e passando a programação. No caso, vem a oração, vem as atividades depois, vem o diálogo sobre o tema da reunião. E umas pessoas que eu conheço desde quando eu era criança me chamaram para apresentar, para ser Shikai. Esse é o nome da pessoa que fica encarregada de apresentar essas reuniões. E foi absolutamente do nada. E eu nem precisei pensar muito, eu vi a oportunidade e quis agarrar porque eu senti que era uma coisa que não dava pra deixar passar. E eu fui com a cara e com a coragem. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu falei em público. Eu mesmo, ansiosinha, eu fui. E foi uma experiência muito legal. Tropicando um pouquinho, meio nervosa, mas eu acabei me saindo muito melhor do que eu esperava que eu fosse. As pessoas gostaram bastante. Então, assim, pra mim foi bizarro ter sido convidada pra apresentar essa reunião, porque foi completamente do nada também. E foi um tema super importante que tem muito a ver com o que eu tô falando nesse vídeo, sobre estar presente e fazer o melhor, se ajudar pra você poder ajudar outras pessoas. Juramento Seigan, o nome do tema da reunião, e foi muito bacana, cara. No começo da reunião eu tive a ideia de fazer o pessoal se levantar pra dançar e foi muito divertido. As pessoas riram, a gente trocou ideia e foi como se eu encarnasse a versão do meu eu superior que já tem tudo que eu visualizo na minha mente hoje. Até agora, essas manifestações parecem que estão chegando uma atrás da outra e eu não poderia ter mais certeza de que eu tô no caminho certo. Porque se meu coração não sentisse, eu acho que eu nem estaria aqui gravando esse vídeo agora. Então é isso, gente. Esse tá sendo o meu processo, essa tá sendo a minha jornada espiritual até agora. E atualmente, neste momento, eu tô no processo de ressignificar muitas crenças negativas que eu tenho, inseguranças, e essas coisas a gente vai lapidando com o tempo, né? Eu acho que no outro vídeo eu tava numa época em que poderia ter sido algum tipo de despertar, né? Mas eu tive experiências que são mais pessoais que me fizeram entender realmente o porquê de eu estar aqui. A nossa missão aqui é justamente lembrar quem a gente é, mas com certeza experienciar a vida, experienciar todas as emoções, experienciar vitórias e dificuldades. Eu tenho muitos planos, eu quero fazer muita coisa, eu quero vivenciar muita coisa, mas como nem tudo são flores, eu preciso melhorar muita coisa em mim também, e eu reconheço isso. Eu preciso ser mais responsável com os meus objetivos, com as minhas metas, comigo mesma. Então, mesmo tendo passado por aquele problema em que eu me perguntava, cara, eu não consigo fazer o que deve ser feito. Então, mesmo tendo passado por isso, eu tô aprendendo a fazer de outras formas, que é enxergar o que eu quero com clareza e adotar sempre, todos os dias, pequenos passos que façam eu me aproximar da onde eu quero chegar. Mas ainda assim é assustador, ainda assim é desconfortável. Eu posterguei muito pra fazer esse vídeo, mas mesmo sendo desconfortável, mesmo sendo assustador, tem que ser feito. Isso é biologia. Nosso cérebro vai ficar desconfortável, mas a gente tem que ser mais forte. Lembrando sempre de estar presente, é claro. Então é isso, eu tô construindo a minha vida tijolinho por tijolinho. Tô aprendendo a ressignificar muita coisa e a acrescentar mais ideias positivas que vão agregar, que vão movimentar, que vão me deixar cada vez mais perto dos meus sonhos. E muitas dessas crenças são crenças de escassez, crenças de medo, de culpa, vergonha. Então eu reconheço que são pensamentos que não ajudam em nada, inclusive só me mantém mais estagnada. E agora é reprogramar a mente, né? Não tem como escapar. É sair dessa inércia física e alimentar o plano material. É se movimentar para que os outros planos se movimentem também, sempre ao seu favor, em direção às suas metas. Porque muitas vezes uma manifestação não é nada se você não se movimenta também. E tudo isso me traz uma sensação de como se eu estivesse encerrando um ciclo. E é muito engraçado porque parece que eu tive um encerramento literal de um ciclo esses dias quando eu fui trabalhar. E aí eu tava escutando Feel So Naughty, da Simple Girl. E na hora que eu tava no metrô, eu vi no relógio do vagão vários
números 21, no caso a data, as horas, os minutos. Fui pesquisar a simbologia do número 21 e nada mais é do que a conclusão de um ciclo. O número 21 é um símbolo universal de sucesso, conclusão de ciclos, amadurecimento e plenitude. Era assim que eu estava me sentindo. Esse número representa a harmonia entre corpo, mente e espírito, indicando um momento de transição positiva, novos começos e recompensas após um período de dedicação. E a dedicação mental aqui foi muita, tá? E braçal também, porque puta que pariu, os freelas são pesados. E aí, escutando Fio Sonore, eu olho pra janela do metrô, vejo a noite passar enquanto a música tá terminando e a mulher do metrô dizendo logo em seguida: próxima estação, pipipipopopó. Cara, me fala se isso não é confirmação de que você passou por um ciclo, de que uma fase nova chegou e é o que você vai viver agora. Eu não faço ideia do que seja, pra ser sincera, talvez eu esteja maluca, talvez eu esteja surtando, talvez eu esteja delulu das ideias, mas se ser delulu significa estar feliz e contente, e plena e radiante, então eu estou delulu. Eu acho que isso que eu tô fazendo é meio que uma saga, uma jornada espiritual, em que eu compartilho aqui, tipo, abertamente o que eu penso, o que eu sinto, o que eu tô vivendo. E eu acho que o meu objetivo com isso é ajudar alguém de alguma forma. Então, se eu puder estar ajudando uma pessoa que seja, pra mim, eu vou ter conquistado o meu objetivo. E também, obviamente, é um registro dos meus 23 anos para 24. Quando eu tiver mais velha, eu tenho essa intenção de olhar e falar: caralho, mano, você não sabia de porra nenhuma. Entendeu? E isso no bom sentido. E é isso, mano. Eu já tô manifestando tudo que eu já queria alguns meses atrás. Tudo isso aqui, tudo que eu acabei adquirindo, é algo que eu imaginei lá atrás. E eu tô feliz. E eu quero mais. E eu vou conquistar mais. É isso, se inscreve.